Olá, meus amados, a paz e o amor do Pai, o Espírito e a verdade para vocês. Amados, queria dar um entendimento aqui, né? Tem vários entendimentos aqui para vocês, graças a Deus. Queria falar a respeito da passagem, né, da Samaritana. Já falei alguns pontos aí para vocês entenderem, né? Ali Jesus ele deixa claramente para aquela mulher samaritana que ela ainda não tinha o espírito de amor, né? Ela ainda não tinha esse espírito, ela não praticava esse amor ainda. É logo que depois quando ele se revela para ela, e ela vai praticar, porque aí ela conhece, né? Na verdade, ela tinha o espírito, mas ela não praticava, né? Ela já tinha esse amor dentro dela, mas não praticava. Então Jesus ele faz essa revelação para ela praticar, né? Quando ele fala lá para ela assim que para ela ir chamar o marido, ele está querendo dizer isso, vai chamar o marido. Quem que é o marido? O marido é Deus, amados. O marido é esse amor, né? Que é o espírito de amor. Quando ele se une com a verdade, que é a palavra que está em Jesus, né? Então ela tem a perfeição ali. Então ela já vai correndo ali praticar, né? Ela vai correndo anunciar para todos lá que ela recebeu esse espírito e a verdade, né? Então Jesus ele faz a comunhão ali, né, com ela. Então é isso que ele faz com a gente, ele faz essa comunhão, né, desse espírito de amor que Deus semeou na gente, né, que está semeado na gente. Então ele vem com conhecimento. Então quando ele fala isso, vá chamar o seu marido, ele está falando para ela, vá praticar esse amor aí ao irmão, que a verdade está aqui, né, que a palavra está aqui. Então você vai ter o entendimento. Então quando você praticar esse amor ao seu irmão aí, que Jesus ensina lá que não é o próximo aí, o que você já te ama, porque esse aí até os hipócritas fazem, né? Então é isso que ele está querendo dizer, é aquele inimigo, né? Essa pessoa que está distante, aquele que às vezes você vê longe aí, você julga, você, né? Você não perdoa. Então é na base desse perdão que Jesus vai te salvar. Então é exatamente aí que a palavra vai vir para você, que o entendimento vai vir. Quando você praticar esse amor, aí você já está fazendo a parte, né, do amor, né, que significa a parte do Abel, e Jesus vem trazer a parte do Caim para você, que é a parte da palavra, é a parte da verdade. Por isso ele fala, quem adora o Pai, adora em espírito e em verdade. O espírito é esse amor, né, que já está aí em você, que já está sentado aí no seu entendimento, né? E depois Jesus vem sentar à direita do Pai, que ele vai sentar com esse entendimento para você. Então quando você vai deslocar esse amor para o teu irmão, que até então é seu inimigo, né? Mas vai ser seu irmão. Então quando você desloca esse amor para o seu irmão, você recebe esse entendimento, que é a verdade, que é a palavra que está viva aí, né? Então você recebe esse entendimento, Jesus começa a te dar um entendimento, então você é despertado por ele, né? Aí ele passa a te conduzir por esse entendimento, você passa a ser conduzido agora pelo amor, pelo espírito de amor e pela verdade. São essas duas testemunhas, né, que testemunham o Pai, que você vai ver falar sobre essas duas testemunhas aí na Escritura, que é o espírito e a verdade. Então essas duas testemunhas, a partir daí, vai andar com você para onde você for, né? Você vai testemunhar o Pai no espírito e na verdade. Então é isso, no amor e na palavra, né? No entendimento. Então esse entendimento vai começar a guiar você a partir de agora. Então Jesus vai fazer essa limpeza, né? Ele representa essa água viva, né? Então é isso, essa água que ele falou que daria para ela, né? Nunca mais ela teria sede, que essa água é viva. Quando você vê lá em Caná da Galileia, ele faz também essa transformação da água em vinho para explicar esse milagre, né? Na verdade, não é o milagre físico que ele quer explicar, mas o espiritual, né? Quando ele transforma a água em vinho. Que depois o noivo vai falar que, o convidado fala para o noivo, né? Que como se estivesse falando para Deus, né? Que era o dono do vinho, né? Então fala para ele que é o melhor vinho, deixou o melhor vinho para depois, que é o que Deus fez, né? Primeiro ele fez a antiga aliança, né? Onde se praticava sacrifício físico lá, né? Oferecia aquele sangue
físico, né, dos animais, né, que na verdade não é o melhor vinho, né, esse sangue físico dos animais. Então o que oferecia, então era na carne, era um sacrifício carnal que era feito, né? Então até então a antiga aliança era assim. Então, quer dizer, ele deixou o melhor para depois. O melhor vinho vem depois. Então é para você ter o entendimento de que essa verdade, né, esse Jesus, ele vem depois em espírito. Então, quando ele faz essa transformação, você vai ver lá que quando começa o capítulo, justamente no capítulo 2, para você ter o entendimento, né? Para você ter o entendimento das duas coisas ali. Então, você já tem o entendimento. E esse 2, ele significa, né, essa divisão, que o corpo de Cristo tem essa divisão feita por antigamente, na antiga aliança, quando se praticava um erro, alguma coisa, você tinha que pagar o dobro, né? Então significando o número 2 aí. E na nova aliança, você cumpre as duas, você cumpre a antiga e a nova, então são 4, representando o corpo da igreja de Cristo, né? Representando esse corpo da igreja. Então é o dobro. Da mesma forma, você vai ver também o número 6, né, como sendo esse engano aí, a metade, né, o 6, e você vai ver o número 12 como sendo as 12 tribos de Israel, que depois serão salvos por Deus, né? Então você vai ver, você vai prestar atenção que ele vai falar 6 talhas de pedra. O que significa ali? 6 talhas de pedra. A pedra ali significa ainda a pedra no entendimento, né? Quando vai ver lá tinha 6 talhas de pedra, ainda a primeira parte. Aí depois ele vai falar que tinha outras 8, né? Então essas 80, que é o número, representa acho que 80 litros, né? Cada uma, e 12. Depois você vai ver de 80 a 120 que vai falar. O número 8 e o número 12, né? O 8, no caso, representando que está sendo feita ali a circuncisão ali, né? Da água para o vinho. Então está feita essa circuncisão, que é o que você vai fazer depois. Só que a representação é o contrário, né? É do sangue para a água, né? Que Jesus faz na cruz. Que ele sai primeiro, sai sangue, depois sai água dele. Então já é representando essa circuncisão que você vai fazer. Então você vai fazer essa circuncisão que os judeus faziam na carne, mas você vai fazer espiritual. Então ele já está representando ali, né? E justamente num casamento, né? Só que o casamento que está ali é um casamento físico, e ele vai transformar o casamento para o espiritual. Então vocês têm todo o entendimento que esse casamento de Caná na Galileia, ele faz essa transformação. Então, as talhas ali significa isso, que ele está transformando um casamento de Israel, né, que é simbolizado pelas 12 tribos, ele está transformando esse casamento de Israel com o verdadeiro noivo, que é Deus, né, tirando o noivo da carne para pôr no noivo de Deus. E na Samaritana é a mesma coisa, ele explica, né, que ela teve 5 maridos, né, que representa a perfeição, né, da graça, né, representa a graça. Ela teve 5 maridos a graça dela, teve 5 maridos, que a graça, depois vocês vão ver representado 2 vezes a graça, né, representando a antiga e a nova aliança. Vocês vão ver. Então vocês vão ver que ele fala para ela, fala, ó, você teve 5 maridos e o que você tem agora não é o seu. Então o que ele quis dizer? Que ela não tinha encontrado com Jesus ainda, que ela não tinha encontrado com Deus, porque ela ainda adorava Abraão nos montes, né? Quer dizer, esse marido que ela tinha espiritual aí, que ela tinha, era Abraão, ela não era espiritual, era carnal, né? Ela adorava a figura de Abraão, não o espírito que agiu em Abraão e fez ele fazer o que ele fez, né? Então, quer dizer, ela teve 5 e nenhum dos 5 que ela teve não representava Deus, né? Ele fala para a samaritana. Então, depois ele fala, né? Vai chamar o seu marido e volta aqui. Aí ela falou que não tinha marido, aí ele falou, bem sabe, quer dizer, ela não praticava ainda, né, esse espírito de amor, né, ela não praticava. E ali você vê que ele já faz uma junção, que ela é samaritana e ele é judeu, né, aonde representa ali 2 povos que não se davam, os dois, né.
quando vem Jesus falando que não, agora com Jesus vai se dar, entendeu? O judeu representando a antiga aliança e o samaritano, ela já liberta ali, já para representar a nova aliança, né? Então quer dizer que agora ela vai ter comunhão com o povo judeu, né? Que ele era judeu, então ele fez comunhão com ela ali. Então, à medida que ela foi lá e que ela recebeu esse Deus dentro dela, né, esse amor dentro dela, ele fez comunhão com ela. Então ele libertou ela ali. Então entrou o entendimento nela, né, juntou o amor com a verdade ali e ela foi liberta. Então ali juntou o judeu com o samaritano. Então Jesus ele já mostra essa atitude ali, né, de juntar um povo estranho. Quer dizer, quando ele fala para você ir atrás do seu inimigo, é isso, né? Você está indo atrás de um irmão que é seu inimigo, né? Você está perdoando um irmão que é seu inimigo. Então ele dá esse exemplo ali, que o povo samaritano era inimigo do povo judeu. Eles não se davam, né? Então quer dizer, tinha diferença ali entre eles. Então e Jesus veio para falar que no começo do capítulo, que é o Evangelho de João, no começo do Evangelho você vai ver que João fala que ele veio não para julgar, né? Mas para poder perdoar, para poder as pessoas entender o perdão dos pecados, né? Então, para você entender que não é para julgar. Então, o entendimento é esse. Quando você não julga, você está perdoando. Então, você está fazendo essa aliança aí do Espírito com a verdade, né? Que foi o que foi rompido lá no entendimento com Caim e Abel, né? E que você vai entender. Então, amados, quando você faz a relação aí, esses milagres, né, que Jesus fez aí na antiga aliança, que na verdade o milagre é o entendimento, né? Você viu lá no milagre físico, mas é o entendimento, né? É que aquelas pessoas, elas acreditavam daquela forma, né? Deus tinha que agir daquela forma naquelas criaturas. Então você vai interpretar pelo entendimento, não pelo milagre físico, né? De transformar a água no vinho ali, mas pelo milagre do amor, né? De você transformar o espírito ali no amor. Então esse é o entendimento, né? Que até então o espírito está vazio, mas quando você pratica ele se transforma no amor, né? Então é isso, ele está aí dentro de você. Agora você precisa ir até o seu irmão para você transformar ele no amor. Aí você vai receber Jesus, que é o entendimento, né? E você, uma vez você recebendo Jesus, que é o entendimento, você vai começar a dar frutos desse amor, né? Então primeiro você perdoa aí o seu irmão, você entra em comunhão com o seu irmão, praticando esse amor, né? Você está perdoando, você está praticando esse amor. Porque a gente vê hoje que as pessoas estão à dificuldade ainda, né? E você tem que buscar romper com essa dificuldade. Por isso que Jesus ensinou que perdoar e amar os que são os que te amam aí, isso é fácil, que os hipócritas já fazem isso, que ele quer dizer, né? Os mestres da lei já fazem isso. Agora você tem que fazer porque eles praticam isso, né? Eles praticam essas famílias pessoais deles, né? Eles praticam não o amor de Deus. Então, esse amor que eles praticam é carnal, né? Onde eles escolhem uma pessoa para poder estar fazendo uma união, né? E você vê que eles fazem essas escolhas, né? Eles fazem essa predileção. Então, Jesus está mostrando para você que não é para fazer predileção, né? Onde eles fazem toda a família deles, eles fazem uma hierarquia, eles fazem toda uma organização lá. Então, Jesus está falando que não é assim, né? Jesus está te ensinando a amar o seu inimigo. Como que eu vou amar o meu inimigo? Às vezes você vê eu já falei isso aí em outro áudio, você assiste até na TV aí, você vê uma pessoa ali e você começa a julgar. Que a pessoa cometeu um crime, que a pessoa cometeu uma barbaridade, que a pessoa, ou você vê um colega aí, uma pessoa próxima de você fazendo barbaridades, você não consegue perdoar. E Jesus vem te ensinar a dar esse perdão, né? Jesus ele perdoa as pessoas que, para aquele povo lá, seria o cúmulo ele perdoar, né? Depois vocês vão ver que ele vai em casa de publicano, ele se mistura com o povo ali para poder mostrar para eles que ele é esse perdão, que ele é esse amor, né? Que ele não tem julgamento, né? Então é isso. A partir do momento que ele vai mostrando isso para as pessoas, isso você vai mostrar no sentido espiritual, amados, né? Porque você precisa até então fazer essa limpeza na sua carne. Então você não vai se colocar erradamente, mas você vai
espiritualmente perdoando e praticando esse amor, né? E fazendo essa circuncisão que é para você fazer. Porque se você não fizer a circuncisão, você vai ficar sofrendo na carne, né? Enquanto você não fizer essa circuncisão, você sofre na carne. Então essa circuncisão é importantíssima você fazer, porque é ela que vai te ligar a Deus, né? É quando você faz a circuncisão, né? Você vai fazer a circuncisão da carne para o espírito. Essa é a circuncisão. Que você vai ver que ela é interpretada pelo número 8, né? Que significa aí 2 vezes o corpo de Cristo, né? Então é isso. Quando você vai ver lá que na época os judeus faziam no 8º dia. Você vai ver lá. Então tem os números, amados, eles têm sempre uma simbologia, uma interpretação aí. Então você sempre que você vê os números nas escrituras, vocês vão acompanhando. Eu já passei aqui para vocês alguns aí, para vocês terem um entendimento. Então, sempre quando fala lá uma idade da pessoa, lá por exemplo, fala o pai de Moisés, ele viveu 777 anos, que significa essa perfeição, né? Depois eu vou falar que a criatura, ela volta para esse Éden aí, entendeu? Então a perfeição ela é completada ali, você pode ver que ele faz um anúncio lá, né? Que Deus faria vir o descanso lá do 7º dia, né? E ele representa muito bem isso, que é 3 vezes o 7. Depois vocês vão ver também que tem a besta 3 vezes o número 6, né? Depois eu vou dar todos esses entendimentos nos áudios aí. Vocês vão assistindo os áudios aí, na sequência, que vocês vão encontrar esses entendimentos. Então é através desses entendimentos que você vai se libertar, né? Você vai entender esses números e você vai começar a se libertar. Então é assim. Então 12 você já sabe que representa as 12 tribos de Israel, né? Então você vê que nesse milagre aí de Caná na Galileia, ele faz isso, né? Ele representa ali umas com 80 e outras com 120 litros de água, representando o quê? Já essa circuncisão das 12 tribos de Israel, entendeu? Então você vai ver que era 6 pedras, né? Quer dizer, esses 6 aí que representa a metade aí, que a metade que não completa, né? Então essas 6 de pedra aí representa isso daí, o engano, o que está escondido, né? Aquele que está oculto, né? Então são as 6 talhas de pedra. Depois você vai ver que depois lá na frente vai falar que Jesus é a pedra angular. Por que a pedra angular? Que ela é a pedra que já é do entendimento, não é a pedra que você vai ver ele falar de Pedro depois, né? Que Pedro, e depois vai falar que em ti edificaria a minha igreja, quer dizer, naquela rocha ele edificaria a igreja dele, entendeu? Que Pedro ali representava uma pedra bruta ainda, né? Então Pedro ali era uma pedra bruta, mas depois ele edificaria a igreja dele ali, quer dizer, ele ia colocar o espírito dele ali naquela pedra bruta, identificando ali para você ter uma identificação de que o Pai faz, né? Ele tira a pedra do entendimento, né? Ele arranca do entendimento a pedra. Depois vocês vão ver, vocês vão acompanhar que Pedro, ele nega Jesus 3 vezes. Por quê? Porque ele ainda tinha essa pedra no entendimento, né? Ele ainda tinha essa sombra no entendimento. Então vocês vão entender que ele ainda tinha essa sombra no entendimento. Então, quando ele só começa a ter o entendimento do Espírito quando o Pai volta, né? O Pai volta no Espírito, aí ele tem o entendimento, né? Então vocês vão ver que ele recebe o Espírito Santo, que até então ali eles tinham a revelação dele, né? Ele chegou, ele falou daquilo ali, mas muitos ainda não tinham crido ainda, né? Porque eles queriam o Espírito, né? Não tinham o Espírito ainda. Eles tinham a informação ali, mas não tinham recebido o Espírito porque o Pai não tinha subido ainda, né? Então aí depois ele fala, aquele que desceu também subiu, né? Então para você ter o entendimento. Depois ele, no mesmo capítulo aí, em João, no começo, ele fala que abria o céu, vocês iam ver abrir o céu e os anjos subindo e descendo, representando isso, amados. Que quando você abre o céu, quando você abre o entendimento, as informações vão ficar assim em você, né? Os anjos vão estar subindo e descendo, trazendo informações para você, trazendo entendimento para você. Então quando esse céu aí, que é o seu entendimento, se abre, começa-se esse trabalho espiritual que Jesus vai fazendo em você, né? Isso é maravilhoso. Você começa a ter
o discernimento de tudo que acontece, você começa a entender por que acontece. Então você vai tendo as revelações de tudo. Então isso vai te ajudar a perdoar, isso vai te ajudar a ser uma nova criatura, né? Que você hoje você acha difícil isso. Por quê? Porque você ainda não tem entendimento. Mas quando você tiver o entendimento, você vai ver que você vai conseguir. Porque tudo é no entendimento, né? Você vai conseguir, porque até então você não tem Jesus aí. Quando você tiver Jesus aí, você vai ver que você vai conseguir. Porque é no entendimento. Você vai começar a praticar o amor, né? E praticando esse amor, você vai começar a dar frutos dele, né? Você já vai começar a receber esse entendimento. Você recebendo o entendimento, você vai entender por que a criatura morre, porque essa morte física aí, na verdade, não conta, né? A criatura morre na carne e nasce do espírito, né? Essa morte na carne ela faz ainda na vida física dela aí, né? Ela não precisa esperar sair desse corpo físico para fazer, porque é exatamente aí que ela faz, né? Quando ela sair daí, quando ela aceitar Jesus aí, vocês vão ver que ele vai falar que depois que não aceita aquele que blasfema contra o Espírito Santo, né? Aquele que nega, que recebe Jesus em si, mas nega, né? Então, esse que nega, ele vai para o castigo da segunda morte, né? Porque ele nasceu uma vez e morreu de novo. Então, ele toma o castigo da segunda morte, né? É onde aquele castigo que ele fala lá, que não seria perdoado ao homem nem nesse século, nem no século vindouro. Então, para você ter um entendimento, você está prestes a nascer desse espírito, né? Você está prestes a receber esse espírito em você. E você não vai ser mais guiado pelos outros. Quando você receber esse espírito, você é guiado pelo próprio espírito, né? Você não precisa de guias. Por isso que o pai fala, né, que são guias cegos. Como pode um cego guiar outro cego? Porque essas pessoas que te guiam aí, eles não têm o entendimento do pai, né? Se eles tivessem o entendimento, eles não estariam onde eles estão. Eles não estariam praticando o que eles praticam. Quem tem o entendimento do pai já fez uma circuncisão, né? Quem tem o entendimento do pai já está circuncidado no pai, né? Então já nasceu do espírito, já está circuncidado no pai. Não aceita mais a carne em si. Então quem fez essa união com o pai já tem o filho, né? Quem tem o filho tem o pai. Então não tem como os guias cegos te guiarem. O único que pode guiar é ele, que é o caminho, a verdade e a vida, né? Que é o filho. Então não tem como eles te guiarem. Então a união é feita do espírito e da verdade. A verdade é a palavra e o espírito é esse espírito de amor, né? Então é isso, que você possa estar fluindo mais os entendimentos, né? Começar agora não só observar, mas começar a dar frutos, né? Praticar e buscando. Cada vez que você vai buscando mais entendimentos, amados, um vai te ligando ao outro, né? Porque os entendimentos das escrituras é isso. Você vai buscar um aqui, outro lá na frente, um vai ligando você ao outro. O próprio Espírito ele vai te situando você nas escrituras depois, para você começar a caminhar, né? Ele vai te situar. E você precisa disso para ser salvo. Porque você vai ser salvo dessa maneira. Não existe outra maneira, né? Você vai ser salvo nessa revelação de Jesus, né? Ele vai se revelar a você. Entendeu? Então você precisa praticar em primeira mão o amor, né? Perdoar aqueles que é difícil de perdoar, os inimigos, né? Às vezes você está assistindo TV aí, você já vai praticar isso aí, né? Você vai ver aquele que é difícil lá de perdoar e você vai perdoar. Mas para você fazer isso, você tem que começar o quê? Já ir transformando você aí passo a passo, né? Uma vida espiritual para o Pai poder fazer em você essa circuncisão. Você fazendo essa circuncisão da carne para o espírito, acabou o problema, né? Você já não tem mais problema, você já vai ser uma criatura livre. Você já vai viver como uma criatura livre, né? E é isso aí, amados. Continue aí se alimentando, né? Desse pão vivo que desceu do céu, da palavra do Pai, e que o Senhor possa estar fazendo essa junção aí do Espírito e da verdade em você. A paz e o amor do Pai.